Convido a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos, então mantenha a sua Bíblia aberta. Quase que o capítulo todo nós vamos ler. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. Verso 1, tá bom? Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar a você esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão, ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Verso 17 agora. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Palavras do Senhor. Amém? Irmãos e irmãs, uma das afirmações mais contundentes da Reforma Protestante, que aconteceu lá no século XVI, foi a afirmação da exclusividade de Cristo. Eles disseram, somente Cristo. Essas afirmações, entre várias, porque não era somente Cristo, né? Tinham outras que a gente conhece muito bem, mas eu quero destacar nessa manhã essa. Ela chocou aquela geração no século XVI. Fábio, o clérigo, as pessoas que viviam na Europa medieval naquela época, quer dizer, o final já da Idade Média, né? Eles ficaram um tanto quanto chocados, porque naquele tempo a igreja institucional era muito poderosa. A igreja como instituição era a igreja que mediava a relação entre Deus e o ser humano. Tudo passava pela igreja. Tanto é assim que nas histórias é dito que quando alguém morria, né, o clérigo chegava à pessoa e falava assim, a bolsa, olha só, a bolsa ou a vida? Quando alguém morria, chegava para os parentes e falavam, você deseja a bolsa ou a vida? O que eles queriam dizer com isso? Você quer que os seus recursos, moedas, bens e patrimônios sirvam para a salvação da alma que morreu aqui, que está no purgatório, que é o que eles acreditavam naquela época, né? Ou você vai querer usufruir? Você é um servo e uma serva de Deus que vai usar os seus recursos para salvar a alma do seu ente querido, pagando os recursos, negociando a alma, ou você é alguém que vai querer pegar esses recursos para você? Você prefere essa vida ou a vida além? Naquela época, mesmo depois da morte, era possível comprar a salvação do falecido e da falecida. A gente chama isso de indulgências, as almas eram negociadas. Aí vêm os reformadores e dizem, não, somente Cristo salva.
Somente Cristo. Não tem esse poderio todo, a igreja, de negociar a alma de alguém que já morreu. Na Idade Média, não só isso, o clérigo também perdoava pecados. Eles podiam perdoar pecados. O religioso, aquele que era o sacerdote, ele indicava penitências e dava garantias do perdão do pecado a partir do cumprimento das penitências por parte da pessoa. Se ela cumprisse aquelas penitências, ela seria absolvida dos seus erros. E aí vem a reforma e diz: não, somente Cristo pode perdoar todo erro. Não há perdão fora de Cristo Jesus. E aí, isso é chocante, porque até então existia perdão fora de Cristo, dava-se para negociar, tanto é que dava até para comprar alguns certificados de que, com carimbo, de que eu fui perdoado. E aí vem Martinho Lutero, vem João Calvino, vem Zwingli, eles ficam incomodados com isso. Naquele tempo, muitos acreditavam que por meio dos sacramentos a igreja mantinha a comunhão da pessoa com Deus. O que eles acreditavam? Eles levavam os filhos para o batismo, para a crisma, para a penitência, eucaristia, casamento, extrema-unção. Do nascimento ao momento que os olhos da pessoa iam se fechar, a pessoa estava protegida e em comunhão com Deus. Se ela estiver quite com a igreja institucional, então ela está tudo bem com Deus. E aí vem a reforma e fala: não, o nosso relacionamento é com Cristo, é com Ele, Ele é o único que pode nos salvar, é com Ele que nós devemos manter comunhão. Não adianta eu cumprir os ritos, não adianta eu estar dominicalmente na igreja, não adianta eu dar o dízimo, isso não é critério para a salvação, isso é uma expressão de graça e gratidão pela salvação adquirida em Cristo Jesus. Parece hoje para nós algo muito comum, mas naquela época, Diácono Mateus, foi uma revolução. Uma revolução. Mas aí eu me pergunto, por que Cristo é tão importante assim para os reformadores e para a nossa tradição? Nós estamos completando neste ano 120 anos de Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E nós fazemos parte da tradição reformada e sustentamos essa afirmação de somente Cristo. Para nós, essa comunidade, tudo começa em Jesus e tudo termina em Jesus. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele tudo subsiste, tudo está para Ele, nenhum nome é maior do que o dele. E toda a criação, todo ser criado aqui na terra e também lá nos céus vão se dobrar diante do Senhor Jesus. Mas por que Cristo é tão importante? Por que essa exclusividade é importante hoje, num tempo de tanto relativismo, num tempo de tanto veja bem, num tempo do jeitinho brasileiro? Não dá para negociar, Sônia, não tem um jeitinho, se eu cumprir aqui, pagar o dízimo, não está já garantido? Por que eu tenho que me curvar perante Cristo Jesus? Afinal, o que Ele fez? E é isso que a gente vai ver agora num texto lindo. Eu espero não chorar, porque esse texto é daqueles que mexe muito com o nosso coração. Às vezes o pastor Matias está lendo um texto bíblico e ele começa a chorar, né? Eu espero me segurar. Esse texto vai falar porque Cristo é tão importante e está no Antigo Testamento. Vamos mergulhar na história? A história é o seguinte: Abraão, o pai da fé, patriarca do povo de Deus. Gênesis 12 ele é chamado. Gênesis 11, Torre de Babel. Já tinha Gênesis 6, o chamado de Noé. Não estava dando certo nada. Deus começava de novo o mundo com o dilúvio e não estava funcionando, Ivani. Aí vem o ser humano na Torre de Babel falando uma só língua, querendo chegar até o céu para de alguma forma ter o poderio de Deus novamente. Então Deus diz: não, eu vou constituir um povo. Eu vou constituir um povo e desse povo virá o Messias. Esse é o plano de Deus. E em Gênesis 12 é o chamado de Abraão. E ele diz: Abraão, é com você que eu vou começar. Você é o pai da fé. Vai começar em você. A esposa dele, aliás, as 3 primeiras matriarcas não podiam ter filho. Sara, Rebeca e Raquel. As 3 não podiam ter filho. Deus está dizendo algo aqui. Ele está mostrando que isso ia ser dele. O povo ia ser sustentado por ele e para ele. O que a competência humana não era capaz de fazer, porque elas eram estéreis, Deus vai fazer.
E aí ele levanta Abraão. E Abraão ele diz, olha, você, da sua descendência, o mundo inteiro será abençoado. Lá na origem do povo de Israel, Deus fez uma aliança firmada por ele, que já apontava para nós brasileiros no século 21. Deus prometeu para Abraão um filho. E ele creu no Senhor. Mas Deus não só prometeu, que agora no capítulo 15, Deus faz um ritual de promessa, um ritual de aliança, que era comum naquela época, né? Deus, ele envia uma situação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para confirmar que essa promessa seria realizada. Em Gálatas 3,14, o apóstolo Paulo vai dizer que a promessa dada a Abraão se cumpre, sabe com o quê? Com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Abre depois Gálatas 3,14. Ele vai dizer que ela se cumpre com a descida do Espírito sobre toda a carne, abençoando todos os povos. Jesus, o descendente de Abraão. E Abraão, que depois foi chamado de Abraão, estava esperando na palavra de Deus. E depois de um tempo, entre Gênesis 12 e Gênesis 15, Deus chama Abraão para realizar um ritual em que Deus firmaria a sua palavra. E essa passagem fala desse ritual judaico que eu vou explicar a partir de agora para vocês. Ele é um pouco confuso e estranho, Paulino, de entender. Deus falou assim, Abraão, você vai matar alguns animais e você vai cortar eles ao meio. Primeiro, o cheiro deve ser terrível e deve ser uma cena bastante grotesca, né? Cortou vários animais, não poderia cortar aves, não cortou aves, e ele cortou, e era para ele colocar as metades desses animais como que num corredor. Então imagine que seria aqui, esse corredor, ia ter metade de animais aqui, metade de animais aqui, e um corredor no meio. Foi isso que Deus pediu, e foi isso que Abraão fez. O que acontece? Naqueles dias, esse era um ritual muito conhecido daquela época na tradição judaica, existe em outras literaturas do judaísmo. Quando um senhor queria fazer aliança com um servo, eles faziam esse ritual. O senhor proclamava qual seria a aliança. O senhor, o chefe. O servo matava os animais e fazia o corredor. E aí, essa aliança, a partir desse ritual, não poderia ser quebrada e o juramento seria selado através do ritual. Os animais eram mortos, cortados, com suas partes colocadas frente a frente. Na sequência, o Senhor dizia qual era a aliança que estava sendo feita com o servo e qual era o compromisso que o servo iria assumir para que a aliança fosse mantida. Então, o servo passava no meio desse corredor, das partes dos animais, e o Senhor testemunhava o servo passando naquele corredor. Ao fazer isso, o servo ele tomava consciência da aliança que estava sendo feita, jurava fidelidade ao seu Senhor e assumia que caso ele descumprisse a sua parte da aliança, o Senhor poderia cortá-lo ao meio e despedaçá-lo e moí-lo, assim como aqueles animais. Quando o servo passava no corredor, ele estava dizendo, eu me comprometo, eu faço um juramento de que essa aliança vai acontecer, e se eu não cumprir a minha parte, que eu seja moído e destroçado, como esses animais o foram. Quando Abraão é chamado para esse ritual, ele sabia do que se tratava, muito provavelmente, porque era comum naquela época. Então ele começa a fazer. Ele vai preparando os animais para a cerimônia da aliança, porque Deus estava dizendo, aquela palavra de Gênesis 12, 1-3, nós vamos selá-la agora. Abraão ele tinha uma ideia, então caberia a ele entrar entre os animais mortos, porque afinal ele é o servo e Deus é o Senhor. Então Abraão espera. A palavra diz que ele esperou tanto tempo que aves de rapinas começaram a descer na carne. O que acontece? Como as carnes estavam ali, já fazia um certo tempo,
As aves de rapina começaram, elas têm, eu não sou especialista aqui em aves, mas elas detectam onde tem carniça, onde tem, né? E aí elas começaram a chegar. E diz o texto que Abraão começou a espantar. Mas que horas que Deus ia falar para o Abraão passar no meio do corredor? Por que Deus está esperando tanto? Será que ele mudou de ideia? Será que ele não vai firmar a aliança dele com o povo escolhido, do qual nós somos beneficiados, porque nós fazemos parte desse povo por amor de Deus antes da fundação do mundo? O que está acontecendo com essa espera? E o texto, ele continua e chega a dizer que de repente, tudo ficou escuro. Eram densas trevas, trevas apavorantes, e no meio da escuridão estava Deus. No meio daquela escuridão, diz que Abraão estava no meio de densas trevas apavorantes. Deus apareceu como uma tocha de fogo, e o Senhor passou entre os animais. No meio da escuridão, Deus iluminou e se entregou por nós. Quem que passou entre as partes dos animais? Não foi Abraão, não foi o servo. Quem passou entre os animais mortos foi Deus. Mas por quê? É o servo quem passa, não é Deus. Por que Deus numa tocha vai passar naquele corredor? Ele não é o servo, Abraão é o servo. E com aquele ritual, Deus não estava apenas abençoando a Abraão e a sua descendência, Deus estava garantindo aquela aliança. Abraão, se preciso for, eu morrerei para que a minha palavra de bênção se cumpra sobre você e sobre a sua descendência. Se a condição for essa, eu serei cortado ao meio para que você e sua descendência e todos os povos da terra sejam abençoados. E então o texto termina dizendo: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes, que somos nós, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, eu serei fiel. Vamos para o Novo Testamento agora. Existia uma aliança. Abraão tinha que obedecer ali a palavra de Deus. Existia posteriormente a lei que veio por Moisés. Se não cumprisse essa lei, os servos, nós, seríamos cortados, a morte eterna. E aí vem Paulo em Gálatas 3:10 e diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Abraão e os descendentes cumpriram todos os mandamentos que posteriormente foram escritos no livro da lei? Eu e você, nós cumprimos a parte da aliança. Nós fomos fiéis a essa aliança estabelecida por nosso pai Abraão, pai da fé. Até os dias de hoje, nós não cumprimos os requisitos da lei, então estamos todos perdidos? Não. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Eu serei cortado ao meio, porque eu passei pelo corredor. Se voltar atrás em minha promessa, Deus manteve a sua palavra e foi cortado ao meio. Foi isso que aconteceu com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Na cruz, Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou maldição em nosso lugar. Por isso Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas, porque foi Ele que morreu no nosso lugar. Por isso somente Cristo. O que nós merecíamos? Ser cortados ao meio. Mas quem foi cortado ao meio? Cristo. Paulo, em Gálatas 3:13, chega a dizer: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por nós e foi pendurado no madeiro. Por quê? Porque para que em Cristo Jesus a bênção chegasse também aos gentios, isto é, a mim e a você, para que nós recebêssemos as promessas do Espírito Santo mediante a fé. Quem morreu na cruz do Calvário? Quem passou naquele corredor maldito da morte? O Isaías, o profeta, chega a dizer que Jesus é o servo sofredor. Jesus, Fábio, é o sacerdote. Ele é o que media a relação entre nós e Deus. Mas o sacerdote
se fez sacrifício. Não faz sentido. Aquele que é o sacerdote, aquele que vai conduzir os rituais de perdão, se fazer o próprio sacrifício por nós. E ele faz isso em cumprimento à santidade, à santa palavra de Deus, porque Deus é santo, e se ele falou, está falado. E quando a tocha, no meio das densas trevas, elas passam por aquele corredor, ele já pensava em mim e já pensava em você, meu irmão. Ele já pensava em nós. Ele entregou a própria vida. Ele morreu a nossa morte. Não foi com todo respeito às outras tradições religiosas, mas Buda não fez isso, Maomé não fez isso, o esoterismo não fez isso, o horóscopo não faz isso, você mesmo, nos seus esforços, não é capaz de salvar a si mesmo, porque nós estávamos perdidos no reino das trevas. Não teríamos condições de sair desse lugar das densas trevas. É só por amor, é só por entrega, e não um amor romântico, mas um amor heróico, um amor de alguém que é capaz de ser perfeito, de ser o sacerdote, de olhar para nós com o valor e dizer: vocês são filhos amados do Pai, vocês eu vou dar o direito de serem filhos adotivos. Jesus deixa de ser o unigênito do Pai, de João 3,16, e se torna o primogênito depois da ressurreição. Ele abre as portas para que nós sejamos co-herdeiros do reino de Deus em Cristo Jesus. É muita coisa, por isso a gente se dobra diante dele, por isso que não tem pastor nenhum que pode falar que é capaz de negociar minha salvação com ele, porque ele é o sacerdote e o sacrifício. Eu não vou ser sacrifício para nenhum de vocês, pastor Matias não vai ser sacrifício para nenhum de vocês, pai, vô, vó, pode ser a pessoa que você mais ama, ela nunca vai passar nesse corredor da morte como Cristo já fez de uma vez por todas. Por isso a minha vida está dobrada, derramada diante de Cristo Jesus, porque Ele me tirou de um lugar onde eu nunca seria capaz de sair sozinho, e às vezes as trevas vêm para perto de mim, mas daí eu lembro que Cristo é a luz, e as trevas não consomem a luz. Ou seja, como que eu vou permitir continuar iluminado na minha vida quando vem uma depressão, quando vem um medo, quando vem um desemprego, quando vem uma morte, garantindo que Cristo, que é a luz da minha vida, continue brilhando para sempre. E aonde eu tenho essa garantia? No próprio Cristo Jesus. A palavra dele é perfeita. Por isso que no dia que eu sou batizado, no dia que eu entrego a minha vida para Cristo, e ele me recebe, ele não me rejeita mais, porque ele é santo, ele não é dúbio, ele não é confuso na palavra. Ele fez o que ninguém no mundo fez. Por isso que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E por isso que ninguém vai ao Pai senão por Cristo, o sacerdote que se fez sacrifício. Maldito ele se tornou no madeiro, para que eu e você tivéssemos salvação eterna. Que o Espírito Santo mostre para nós a profundidade e a grandeza de Cristo Jesus. O que Jesus fez pendurado naquela cruz? Ele salvou os descendentes de Abraão, o povo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. Somente ele passou pela chamada via crucis, somente ele se esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana e viveu nossas dores e morreu por nossos pecados. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se fez bebê numa manjedoura. E aí quando eu conto para os meus filhos, do lado tinha cavalinho, tinha ovelhinha, numa estrebaria. Hoje eu estava vindo para cá, eu escutei que se a gente for quisesse chegar numa estrela mais próxima daqui, a gente precisaria de 4 anos e meio anos-luz, né? 4 anos e meio andando na velocidade. Eu não sou especialista, né? É muito longe esse negócio. E o nosso Pai, Ele conta todas as estrelas. Ele sabe cada areia, cada grão de areia da praia. A gente é muito pequeno. Aí Ele chega a dizer assim, é como se formiguinhas tentassem descrever a vida de um elefante.
Aí ele fala assim, a vida útil de uma formiguinha, sei lá, vamos dizer hipoteticamente aqui, 15 dias. Um elefante vive anos e anos. Daí ele fala que os que estudam as estrelas são formiguinhas, eles vão deixando o relato e morrem, porque eles morrem a cada 15 dias. Hoje eu vi que o elefante era bebezinho, e eu vi que o elefante bebezinho balança. Hoje... 5 gerações depois, hoje eu vi que já é um elefante grande e ele é engraçadinho. Até que chega na carcaça, né? Na carcaça do elefante. E as formiguinhas que vivem 15 dias e os elefantes que vivem, né, para elas quase uma eternidade, vão tentando registrar geração após geração, o que é isso? E aí esse astrônomo falou, é isso que a gente faz. A gente vê o nascimento de uma estrela numa geração, daqui 1000 anos, uma outra geração vai ver a morte dessa mesma estrela, a carcaça dessa estrela, e a gente vai tentando contar o ciclo de vida dessa estrela a partir de gerações e gerações e gerações que se passam, porque nós somos muito pequenos. Nós somos muito pequenos. É contado que certa feita um satélite estava saindo da Via Láctea, e antes de sair eles decidiram virar para a Via Láctea e tirar várias fotos. E cada foto tinha 3.000 pixels, e eram em torno de 5.000 fotos, e cada pixel demorava 4 horas e meia para chegar até aqui. Demorou décadas para chegar. E de repente vem a foto, todo mundo explorando para ver essa foto. Parecia um borrão, sabe quando você põe o dedão assim? Mas lá estava o pontinho da Terra. Aí era uma tela do tamanho dessa parede inteira, e a Terra é como se eu pegasse um lápis e fizesse um pontinho. E aí eu fico pensando, todos os grandes homens, Napoleão Bonaparte, os imperadores da época lá romana, passaram nesse pó, nessa poeira, que é só dentro da Via Láctea. O que eu estou querendo trabalhar é que nós somos muito pequenos, mas Deus, por uma razão que eu não consigo entender, e eu estou falando agora de Cristo Jesus. Ele olhou para nós, para a criatura do qual Ele tinha soprado a vida em Gênesis, e Ele viu valor em nós. Por isso, nós, como povo de Deus, devemos ter a palavra. Por isso que Deus fala isso para Josué, em Josué 1, né, capítulo 1, guarde a palavra. A gente não pode se esquecer, a palavra dos Gideões, a gente não pode se esquecer dessas verdades de Cristo Jesus. Não pode se confundir com as palavras vazias da cultura. E devemos nos lembrar sempre que somente Cristo se esvaziou, assumiu a forma humana, viveu as nossas dores, morreu os nossos pecados. Somente Ele andou pelo corredor da morte, e esse era a tocha, né? Que representava a presença de Deus, e a sua vida, morte e ressurreição foi tão extraordinária que cumpriu a aliança, e agora nós vivemos debaixo da nova aliança do meu sangue. A nova aliança foi estabelecida pelo sangue de Cristo Jesus, e nós hoje podemos dizer que somos mais do que vencedores. Eu não sei de você, o meu pai, eu falei para o Marcos, meu pai era Gideão, meu avô era Gideão, meus tios Gideões, minhas tias, e eles iam para presídios, eles iam pregar essa palavra, e para eles essa palavra era tudo, sabe? Era tudo. Eu aprendi isso com eles, e para mim essa palavra hoje, ela também é tudo. Pastor, eu sei de tudo isso. Se você sabe, você não precisa mais ficar buscando reza forte, meu irmão. Você não precisa ficar buscando reza forte, porque não é a pessoa, é Cristo. Você não precisa mais ficar pulando ondinhas. Você não precisa mais ficar procurando sua salvação, pagar sua salvação, ficar se martirizando. Não precisa ficar lendo horóscopo. Não precisa ficar achando que aquele pastor que vai ter a palavra, que você sabe que uma dificuldade dos pastores muitas vezes é essa: a igreja vê no pastor Matias, no pastor Juninho, na pastora Priscila, alguém de Deus, mas que a gente não confunda. Deus é o Senhor, Ele levanta quem Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele nos ama e Ele vai cumprir a palavra dEle, porque Ele é santo. Tenha Jesus como seu único suficiente Salvador. Ah, pastor, mas meu avô, ele mexia com coisa errada. Eu estou com débito no meu passado. Não existe débito. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe débito, não existe pecado maior do que o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso nós temos que nos apropriar dessa fé que Abraão tinha, o nosso pai da fé, e caminhar com segurança. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, 5, o seguinte, texto muito conhecido, que é o texto que vai resumir a mensagem de hoje, que é: Jesus, o sacerdote, que se fez sacrifício. Pois há um só Deus
e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, sacerdote, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos nós. Há 120 anos, os púlpitos da nossa amada Igrejinha dos Milagres, a IPI do Brasil, não importa por qual homem, não importa por qual presbítero, não importa. Esses púlpitos têm pregado somente Cristo. E eu quero terminar, antes de chamar os gideões, com uma última historinha que meu avô Mauro me contou uma vez, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: filho, tem muitos caminhos, né, até Deus. No sentido assim, a igreja presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, a igreja evangélica, claro, são igrejas muito sérias. Lá no céu nós vamos encontrar vários irmãos de várias denominações, né? E ele fala assim: eu louvo a Deus porque eu faço parte da tradição protestante, porque é uma tradição que a nossa tradição, que nos lembrou somente Cristo. Quando as coisas apertaram ao longo da minha vida, meu avô conta, eu me agarrava a essa verdade de somente Cristo. Eu não ficava desesperando, correndo atrás de ficar pulando ondinha. Eu louvo a Deus porque logo cedo Ele me chamou. Eu vou chegar lá no céu, vou ver muita gente boa. E eu louvo a Deus porque nessa vida, essa tradição foi uma tradição sadia. Que nós possamos continuar até o grande retorno glorioso de Cristo Jesus, na convicção que somente Cristo salva. Que Deus te abençoe, que você possa guardar essa palavra no teu coração e adorar a Jesus. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado pela explanação da palavra nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pelos relatos do teu servo Moisés em Gênesis capítulo 15 sobre essa experiência que o teu servo Abraão viveu. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que passou naquele corredor. Porque se fosse Abraão, Pai, se fosse depender de nós, os descendentes de Abraão, Senhor, nós não seríamos capazes. E o Senhor já sabia disso. E o Senhor, tão grandioso, olhou para nós com um olhar de graça, e por isso nós somos gratos. E nessa manhã, queremos te agradecer, porque o Senhor nos privilegiou com esse conhecimento das Sagradas Escrituras, que nos libertam. Ó Pai, se há entre nós, nessa manhã, alguém que tem andado distante de Cristo, se há alguém entre nós, nessa manhã, ó Pai, que tem se distanciado dos caminhos do Senhor, e tem ouvido mais para os próprios pensamentos, como que perdido num labirinto, pessoas que não se comprometeram com o Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de se curvarem diante deles, ó Pai, que teu Espírito Santo, que foi prometido lá atrás, e foi, segundo o apóstolo Paulo, derramado sobre toda a carne em Pentecostes, como cumprimento da promessa a Abraão, que Ele que está agora em nosso meio, fale ao nosso coração, não por meio, ó Pai, de nada, mas pelo simples poder do Senhor. Ó Pai, que esse irmão e essa irmã, que possa estar preocupado, que possa estar confuso, que possa estar distante, se sinta profundamente chamado a se curvar diante da tua presença, da tua santa presença, e dizer obrigado, e dizer eu me rendo, e dizer eu quero o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque Romanos 10:13, ó Pai, diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, voltado, ó Pai, na profecia de Joel. E isso se dá na nova aliança do sangue do Senhor. E nós confiamos na Tua palavra, porque nós confiamos na Tua santidade. Nós não confiamos, ó Pai, na nossa santidade. Nós não confiamos na nossa palavra. Nós, ó Pai, temos desvios muitas vezes de pensamentos, de emoções. A nossa vida, ó Pai, ela tem os altos e baixos, como ovelhas assim caminham pelos altos e baixos de montanhas. Mas o nosso bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, é o Senhor. E o Senhor é aquele que morre pelas ovelhas e nos leva para o Teu aprisco. Portanto, ó Pai, leva-nos para debaixo das Tuas asas.
Leva-nos, ó Pai, como Jesus chorou naquele monte, dizendo à galinha que traz os pintinhos para debaixo das asas, assim o Senhor quer conosco, ó Pai. Nós queremos estar protegidos, a nossa existência, dos nossos filhos e dos nossos netos e dos nossos bisnetos, aqueles que não estão no teu caminho, ó Pai, que essa promessa que o Senhor cumpriu em Jesus, da tocha que se passou por aquele corredor, ela se cumpra também na vida dos nossos filhos, ela se cumpre também, alcance os nossos netos. Ó Pai, nós dependemos de Ti, não há nada de valor em nós, já não queremos mais nós viver por nós mesmos, mas viver para Cristo, porque o viver é para Cristo e o morrer é lucro. Senhor, que a nossa vida nesta manhã seja fortalecida na convicção de que o Senhor é tudo que nós precisamos, de que o Senhor é bom, de que o Senhor é justo, reto, santo e que o Senhor se revela a nós. Abençoe a Tua igreja, abençoe aqueles que sofrem por parentes que não estão nos Teus caminhos, abençoe aqueles, ó Pai, que estão querendo se comprometer genuinamente com o Senhor. Fortaleça esta Tua igreja, Pai, porque é só sobre a Tua palavra que essa igreja será plenamente revitalizada, é só sobre a Tua palavra que nós vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para cada ministério da nossa igreja, é só sobre a Tua palavra que nós queremos andar, é só sobre a Tua palavra que nós queremos testemunhar, é só sobre a Tua palavra que nós queremos trazer revelações e falar do Teu amor para as pessoas. Ajude aqueles que não se sentem preparados para fazer discípulos de Jesus, através da Tua luz e da Tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma coragem que o Senhor convidou Josué a ter, mas não uma coragem, uma força que venha de nós, mas que venha da luz brilhante de Cristo Jesus que habita no nosso peito, e que nossa vida seja um aroma suave para a honra e glória do Senhor. Nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Jesus é tudo nas nossas vidas e que assim seja sempre. Amém.